redes de WhatsApp, do Facebook, tema de hoje, alegria. Falei que ia falar sobre este tema hoje. E por que quero falar de alegria? Porque a gente está vivendo num tempo um mundo muito ranzinza. O mundo de hoje é muito ranzinza. Hoje em dia você não pode falar nada, não pode brincar. Dia desses, eu conversava com alguns irmãos e a gente falava que antigamente, né, a gente zoava um, zoava outro, brincava com um, brincava com o outro, não tinha problema nenhum. Era um ou outro que ficava assim chateado. Hoje não, hoje você não pode falar nada, porque o cara fica nervoso, porque aí ele vai na justiça, aí ele se sente ofendido. Aí eu vou te falar, o mundo de hoje está muito chato. Qualquer coisa hoje é motivo para as pessoas brigarem. Se olha para muita gente, as pessoas não sabem nem mais sorrir umas para as outras, né? E quando eu falo de alegria, meu irmão, minha irmã, a Bíblia está cheia de textos que fala que o Deus que nós servimos é um Deus alegre. O nosso Deus é alegre. Aliás, Ele fez eu e você com esse monte de dente na boca, não só para mastigar, mas também para sorrir, ou principalmente para sorrir. E se Deus é um Deus alegre, por que o seu povo tem que ser um povo triste? Por que o povo tem que ser triste? A gente está vivendo no meio de gente triste, muita gente triste. E triste porque muita coisa não acontece na vida, que muito sonho não se realiza, porque desejos do coração que as pessoas têm não conseguem realizar, então elas vão se entristecendo. As pessoas hoje focam mais nos problemas do que nas coisas importantes que se tem na vida. E como cristãos, principalmente como cristãos, a gente tem que aprender a focar na alegria, na razão de viver. A gente tem que aprender a viver sorrindo. Antigamente, nas igrejas, né, eu me lembro aqui de algumas canções, quando eu era criança ainda, e não faz muito tempo que isso aconteceu, que a gente ouvia canções, por exemplo, o próprio tempo da Cristina, tempo da irmã Lourdes, pastora Cida, que a gente cantava uma canção da irmã Laide, né? Eu vou cantar, ela vai lembrar, né? A gente cantava assim, ó, para viver sorrindo, ter um rosto lindo, é preciso andar com Jesus. Quem anda com Jesus, ele devia ter um sorriso no rosto, nos lábios. Ah, pastor, mas eu vou ficar sorrindo. A gente tem que passar essa alegria para as pessoas. A gente precisa sorrir mais. O mundo de hoje é muito ranzinza, as pessoas não dão risada hoje, por causa dos problemas, por causa das dificuldades. Meu irmão, minha irmã, a gente tem um Deus vivo que anda com a gente todo dia, todo tempo, que cuida de nós. Você vai começar a acreditar nisso. Sábado passado nós fomos lá no átrio e tivemos um tempo de comunhão, gostoso, culto, ação de graças, cantamos, ouvimos uma palavra, oramos pela vida do pastor Bob, oramos pela sua família, oramos pelo Centro de Recuperação Átrio, está lá, graças a Deus, há quase 18 anos funcionando, recuperando pessoas. Vários dos internos que passaram por lá, alguns deles passaram por lá no sábado, outros mandaram mensagens ao pastor Bob. A gente teve esse momento, depois foi aquele momento de comunhão, fomos almoçamos, e depois sentamos, conversamos, demos risada, batemos papo, falamos sobre vários assuntos, passamos a tarde ali num tempo gostoso, brincando uns com os outros, principalmente, como eu falei aqui domingo, por conta de um irmão abençoado aqui da nossa igreja, que come bem, né? Esse aí, quando for para o céu, vai precisar de 2 anjos para carregar, porque um só não vai dar conta, né? De tanto que come, o pratinho do rapaz, assim, ó, aquela bandeja, lembra aqueles bandejões de inox? Sumiram as repartições, assim, daquela bandeja, de tanto que o camarada comeu. A gente só conseguiu tirar a foto da bandeja, porque depois da bandeja ele ainda comeu abacaxi, comeu melancia, comeu mexerica, tomou refrigerante, doce de banana, doce de abóbora, doce de abacaxi, enfim. Como eu falei domingo, eu não vou falar quem é para não constranger, mas eu só falei que ele tem 2 filhas, ele pegou as 2 e foi o primeiro da fila. Tipo assim, eu estou com as 2 filhas, eu sou o primeiro aqui, né? Por causa das meninas. E a gente se divertiu. Gravamos um vídeo lá, o pastor Bob gravou um vídeo, botamos no grupo de homens, todo mundo deu risada, né? Então quem participa do grupo de homens sabe quem eu estou falando, né?
Não vou falar, claro, que é o Jackson, porque vou ficar falando do Jackson. Falei, Jackson. Enfim. Mas foi um momento gostoso, que a gente brincou ali, a gente deu risada, se divertiu. Aí depois, na volta, no ônibus, né, todo mundo cansado, inclusive eu. E aí eu tive a sorte de cair do lado de duas irmãs, que passaram 1h30 falando de lá aqui. Eu querendo dormir. Teve uma hora que eu até falei lá, Jesus, tem misericórdia. Mas não teve jeito, elas deram risada e continuaram falando. Quando chegou aqui na frente, uma delas falou, pastor, eu vou na hora lá no acampamento, que vamos ter em novembro, coloca eu do lado do apartamento do senhor. Eu falei, vou colocar você lá no fundo, no meio do mato lá, para você ficar longe de mim. Não para de falar, é incrível, como é que duas mulheres conseguem falar 1h30 de tudo? Enfim, você tem que dar risada. Ou seja, a gente tem que aproveitar esses momentos e viver a alegria. O povo de Deus tem que ser um povo alegre. O povo de Deus tem que ser alegre. Pastor, você não sabe os problemas que eu tenho. Meu irmão, se você lê Bíblia, um dos textos mais clássicos, parece que, me permita aqui, tá? E Deus também, o Senhor Jesus me permita. Mas Jesus teve vários momentos, lendo a Bíblia, quando você olha com olhos de alegria, você fala assim, Jesus teve vários momentos hilários. Um deles, por exemplo, o dia que chegaram para prendê-lo, Judas foi primeiro, beijou, aí foram prender Jesus. Aí quando eles olham para Jesus, todo mundo armado, Jesus fala o seguinte, isso está no texto, a quem que vocês estão procurando? Está todo mundo olhando para ele, claro que estava pegando. Jesus fala, quem que vocês estão procurando? No outro texto, o cego clama para Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí Jesus olha para ele e fala o seguinte, o que você quer que eu faça? Se fosse o Saraivinha, ia falar assim, me dá um cão guia. Mas como o cara era cego, né? Ele falou, eu quero ver. O cara é cego, ele pergunta, Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus fala, o que você quer que eu faça? Parece hilário isso, né? Ou seja, se a gente olhar com outros olhos, nós vamos ver que a alegria é um sentimento que veio de Deus e está faltando em coração ou nos corações de muitos cristãos hoje em dia. Meu irmão, você foi feito para sorrir. Você foi feito para dar risada, inclusive dar risada da vida. Tem coisas ruins que acontecem com a gente, eu já falei aqui várias que aconteceram comigo, ruins, coisas também assim que eu já falei, hoje mesmo, eu estava indo embora para casa, saí daqui, tal, e cheguei ali, tinha um velhinho dirigindo um carro, e aí esse velhinho dirigindo o carro, ele foi subir ali, e aquela lerdeza, e eu indo embora para cá, falei, meu Deus, eu vou por aqui. Aí peguei um outro caminho e tal, pai, eu saí, eu falei, ele vai parar no farol, aí eu fui, entrei ali, quando eu vou entrar na rua para descer, vem um velhinho. Aí andei 2 quilômetros atrás dele. E ainda assim, Jesus, tem misericórdia, Pai. Tudo bem, eu tenho que exercer paciência, eu vou exercer, Senhor. Mas eu fui dando risada. Falei, eu tentei sair daqui, dali, nada. E acabei dando risada. Por quê? Você tem que rir dessas coisas. Você vai ficar bravo, nervoso? Não tem jeito, você tem que dar risada. Essa questão de alegria, se você olhar no dicionário, alegria quer dizer satisfação, felicidade, regozijo de espírito, entusiasmo causado pela esperança. Regozijo, que também é uma definição de alegria, quer dizer alegria intensidade máxima, é estar intensamente alegre, é prazer abrangente. Meu irmão, minha irmã, nós fomos salvos do inferno pelo poder, pelo amor, pela graça de Jesus Cristo. Amém? Quem tem Jesus como Senhor e Salvador aqui? Amém? Se você recebeu Jesus como Senhor e Salvador, se você foi batizado, Ele tirou você do lamaçal do pecado, colocou a gente no lugar de glória, que é aqui que a gente está, no meio de pessoas santificadas pelo sangue dEle, pela presença dEle, e só por isso a gente já devia estar feliz. A gente já devia viver feliz, por quê? Porque quando eu morrer, em vez de ir para um lugar terrível, ou passar a eternidade longe de Deus, eu vou para um lugar maravilhoso e vou passar a eternidade na presença de Deus. Então esse tempo que eu passo aqui, eu tenho que aproveitar. Eu já falei aqui, e repito, eu falei várias vezes e vou repetir,
Felicidade, isso foi definido já por um grande escritor do passado, ele usou essa frase. Felicidade, para muita gente, é um alvo. Ah, eu vou ser feliz quando? Quando eu tiver uma casa, quando eu tiver um carro, quando eu tiver um dinheiro, quando eu viajar, quando eu me casar, quando eu fizer isso, quando eu ficar mais velho, eu vou ser feliz. Não, felicidade é hoje. Por isso que a palavra está cheia de textos dizendo o seguinte: alegre-se no Senhor hoje. O Salmo 118, versículo 24 diz o seguinte: este é o dia que o Senhor fez, então vamos nos alegrar, vamos nos regozijar nele. Pastor, mas hoje eu tenho que pagar uma conta. Meu irmão, minha irmã, se você não conseguir pagar, que isso não venha tirar a tua alegria. Pastor, mas eu estou desempregado. Meu irmão, minha irmã, que isso não venha tirar a tua alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força, diz a Bíblia. Amém? A gente precisa aprender isso. Quero ler um texto com você, você que trouxe a Bíblia. Vamos ler o livro de João, capítulo 15. Veja que interessante, dicas de Jesus sobre essa questão de alegria. Glória a Deus. Um dos artigos que busquei na internet, enquanto você procura aí, João capítulo 15. Olha que interessante o que a medicina comprova sobre dar risada. Amém? Dar risada. As emoções positivas inibem a produção de dois hormônios que, em excesso, são extremamente danosos à saúde: o estradiol e a adrenalina. Essas substâncias, elas baixam as guardas das defesas do organismo, propiciando o aparecimento de infecções e dificultando o tratamento de uma série de doenças, inclusive recuperação de infartos. Em grandes quantidades, elas também elevam a pressão arterial, facilitando a manifestação de problemas cardiovasculares, o estradiol e a adrenalina. Essas questões assim que a gente estuda, ou vê esses caras que estudam falar sobre isso. Por exemplo, um desses caras estudiosos, um médico, escreveu o seguinte: a negatividade, por sua vez, justamente por estimular a produção de estradiol e adrenalina, tem um impacto de uma bomba atômica sobre o organismo. Os sentimentos positivos, enfim, têm um efeito multiplicador ao facilitar o relacionamento entre as pessoas. Já está provado que uma convivência tranquila com parentes, com amigos, fazem muito bem à saúde. Já a tristeza, segundo estudiosos médicos, contrai e esfria o corpo. Os doutores deste século 21 assinam isso embaixo. E é interessante ver como é que é a Bíblia, né? Um texto aqui para vocês, com a ajuda dos irmãos lá, Gálatas capítulo 5, 22 e 23, guarde no teu coração. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz o seguinte, que o Espírito Santo, ele gera esse fruto em mim e em você. Que tipo de fruto? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas, contra esses sentimentos aqui, este fruto que o Espírito gera, não há lei. Então, meu irmão, a gente tem que aprender a ser feliz, a gente tem que aprender a dar risada inclusive das coisas que acontecem na vida. Amém? Você vai entender melhor João 15 agora, versículo 1. Jesus está naquele momento com os seus discípulos, e naquele momento de instrução, versículo 1 de João 15, se tem alguém sem Bíblia e puder repartir, faça isso. Jesus disse o seguinte: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Versículo 2, todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda. Para quê? Para que dê mais fruto ainda. Versículo 3, vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Versículo 4, então Jesus diz, permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo,
se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Versículo 5, Jesus disse: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Por quê? Jesus explica, ele diz: sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Versículo 6, Jesus diz: se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Versículo 7, se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Aí Jesus diz, versículo 8, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. 9, como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no seu amor. Versículo 10, se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Versículo 11, tenho-lhes dito essas palavras, tudo que está descrito que a gente acabou de ler, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Versículo 12, ele encerra dizendo: o meu mandamento é este, amem-se uns aos outros como eu os amei. Só até aí. Ou seja, Jesus disse o seguinte: se você tiver a minha palavra no teu coração, presta atenção, meu irmão, que isso é importante para você. Se você tiver, Jesus disse, as minhas palavras no teu coração, a alegria de Jesus vai estar em nós, e a nossa alegria vai ser completa. Por que as pessoas hoje andam tristes? Porque elas não lêem Bíblia, elas não conhecem Bíblia. As pessoas acreditam mais no que a televisão fala, acreditam mais no que os outros falam, do que no que a Bíblia diz, do que no que Deus quer que a gente leia e aprenda. A gente tem que aprender a colocar a palavra dentro do nosso coração. Como o salmista disse, guardei a sua palavra na prateleira, e no domingo eu peguei para ir para a igreja. Amém? O que ele escreveu? Guardei a tua palavra. Para quê? Para eu não pecar contra ti. Ou seja, palavra foi feita para ler, para estudar e para guardar. A grande, me permita essa expressão, sacada do Evangelho de Cristo é ler, entender, colocar dentro do coração e praticar. Que quando a palavra estiver aqui gravada, os problemas vão surgir e daqui vão sair textos da tua boca para combater os problemas. Por exemplo, Jesus foi tentado lá no deserto. E quando ele foi tentado, o diabo citou um texto da palavra. Aí Jesus, por conhecer a palavra, ele falou, mas ele era Deus, né? Não, com 12 anos de idade ele já estava na sinagoga lendo os manuscritos da época. Então Jesus combate o diabo com a palavra. Ou seja, o antídoto para a gente viver o dia a dia, uma vida mais feliz, é a gente usar a palavra de Deus. E um texto que eu coloco há anos no meu WhatsApp, ali eu coloco o seguinte, Salmo 118, 24. Este é o dia que o Senhor fez, então nos regozijemos e nos alegremos nele. A gente tem que aprender a declarar a palavra, acordar de manhã e falar assim, que esse dia seja um dia de felicidade, um dia de paz, um dia de alegria. Irmão, você não sabe as dificuldades que às vezes a gente passa, as lutas que às vezes a gente passa. Hoje eu mandei até para alguns pastores amigos, e mandei para algumas pessoas aqui da igreja, um camarada, um pastor americano, pastor de uma igreja grande lá nos Estados Unidos, muito grande, uma igreja talvez umas 10 vezes maior do que a nossa, uma igreja grande, igreja bonita, conhecida, pastor conhecido, pastor formado, pastor daqueles pastor trainee, aqueles caras que dão curso, que dão palestras, casado, 3 filhos. A notícia que a semana passada o cara se suicidou. Como é que pode um pastor bem-sucedido
acabar tirando a própria vida, deixar a mulher e 3 filhos. A própria mulher escreveu no Face dela a tristeza que ela está enfrentando. Então, você não sabe a luta que um pastor, aquele pastor que preza pela palavra, pelas almas, enfrenta diariamente. É uma luta. Então, se a gente focar nos problemas, você vai ficar triste, vai ficar desanimado, você vai querer fugir ou querer se matar. Por isso que, quando eu leio a palavra, quando eu tenho a palavra dentro do meu coração, lá no livro de Hebreus, capítulo 12, diz o seguinte: você tem que manter os seus olhos fitos em Jesus. Você tem que olhar para Jesus. Se você olhar para os problemas, você chora. Se você olhar para as dificuldades, você chora. Se você olhar para as pessoas, você chora. Você desanima. Agora, quando você olha para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, que entregou a vida dele na cruz, morrendo lá, para libertar eu e você do pecado, então quando eu olho para Jesus, eu tenho que ser feliz, eu tenho que dar risada. Eu tenho que olhar para as coisas boas da vida. A gente mora numa cidade de pedra, agora você está cercado de todos os lados de prédios. É prédio, 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 prédio aqui e ali. São Paulo está crescendo para cima. Hoje, no censo que eu vi no jornal à tarde, já tem 12 milhões e meio de pessoas só na cidade de São Paulo. São Paulo é uma cidade muito grande, cheia de problemas, cheia de prédios. E você às vezes não consegue ver as coisas boas da vida. As coisas boas da vida você vê quando você levanta. Você levantou, você movimentou os braços, movimentou as mãos, você teve condição de botar os pés no chão, de caminhar até o banheiro, de pegar a água ali, aquela água que eu e você usamos diariamente para beber. Você pode pegar um copo e colocar na torneira e beber. Isso aqui tem países do mundo que jamais você pode fazer. O Egito mesmo é um deles. Não tem água tratada, a água você compra lá e paga caro. Aqui não, aqui a água é tratada, você pode ir lá pegar, passar no rosto, tomar banho, beber. Isso aí é motivo de alegria, nós somos privilegiados. Pastor, mas o Brasil... Meu irmão, o Brasil está mal de político. Mas o Brasil ainda é um grande país, é um dos melhores países do mundo para viver. O problema são os nossos olhos. Do jeito que nós vemos, do jeito que nós encaramos as coisas. Por isso que Jesus falou: eu tenho dito para vocês essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês. Ou seja, Jesus quer ver você feliz. Esse é um desejo dele. Jesus quer ver você feliz. Desde que você tenha estas palavras ou a palavra de Deus dentro do teu coração. Amém? Amém? Pergunta para a pessoa que está do seu lado: quantas vezes você leu Bíblia hoje? Não precisa falar não, tá? É só para você pensar assim: eu li hoje. A gente precisa ler Bíblia todo dia. A gente assiste notícia de morte. A gente assiste notícia de desemprego. A gente assiste notícia de tudo. Às vezes quando eu ligo a televisão, eu já falei aqui uma vez, quando eu ligo a televisão, eu começo a assistir esses programas, dá vontade até de chorar, dá vontade até de morrer. Na hora eu mudo. Ou então desligo a televisão, ligo uma música, um hino. Porque você não pode ficar olhando para essas questões que a gente tem. A gente está enfrentando sim, mas a gente tem um Deus que luta por nós, que cuida de nós. A gente tem que começar a olhar para coisas boas. A gente tem que ter a palavra de Deus guardada dentro do nosso coração. Por isso que lá em Lucas, capítulo 15, versículo 10... até na hora da salvação existe alegria no que Jesus falou. Lucas 15, 10, Jesus disse: eu lhes digo que da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Uma pessoa que se arrepende. E às vezes a gente está na igreja, quem quer receber Jesus Cristo como Salvador, uma pessoa levanta a mão, aí uns falam assim: aleluia, glória a Deus, o outro fica assim: amém. Agora vai fazer oração, que esse cara vai demorar para caramba, Jesus. Os anjos estão lá, né? Glória a Deus! E os crentes na igreja assim: ai meu Deus, que hora que vai acabar o culto hoje, meu Pai? Irmão, a gente tem que estar feliz, porque o Deus da vida está conosco aqui nessa noite. Ele habita no meio dos louvores, da congregação dos justos. Deus está aqui. Só isso já é motivo da gente ser feliz. Você imagina quando alguém levanta a mão e recebe Jesus, os anjos fazem festa.
O apóstolo Paulo também, você que gosta de anotar aí vários textos para te ajudar a ter mais alegria no teu coração. O apóstolo Paulo, em Romanos 14, 17, ele escreveu o seguinte: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E o Espírito Santo, segundo a Bíblia, habita no coração de quem já recebeu Jesus como Salvador. Então, se você já recebeu Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo habita em você. Ele quer gerar dentro de você esse fruto da alegria. Mas às vezes é difícil para o Espírito Santo, porque as pessoas não entendem isso. Eu fico imaginando a ação do Espírito Santo. Não vou nem falar aqui, senão eu vou falar bobagem. Mas eu fico imaginando a ação do Espírito Santo dentro da cabeça da pessoa, tentando levar ele assim: escuta, dá risada disso. Não. Escuta, mas você lembra que você hoje já almoçou? É verdade. Escuta, mas você vai tomar um cafezinho à tarde. É verdade. Porque tem gente assim que reclama de tudo, né? Você já viu? Você conhece gente assim que reclama de tudo? Aqui, graças a Deus, não, que só tem gente boa, né? Mas por aí tem umas pessoas que reclamam de tudo. Não sabe dar risada para nada. Eu às vezes, lá perto da minha casa, por conta do que aconteceu com o meu pé, faz um mês, quase 2 meses já que eu não caminho nem corro. Mas quando eu caminhava e corria perto da minha casa, que tem um lugar bom para correr, lá em Londres, onde eu moro, né? Onde eu moro é Londres, né? Um lugar maravilhoso. De manhã aquele nevoeiro assim no frio, é uma maravilha. É Londres, Londres. E quando eu estou correndo ou andando, eu vejo muita pessoa andando assim, ó. Outros até com fone no ouvido, cabeça baixa. Aí eu falo, bom dia. Aí a pessoa, bom dia. Tem uns que fazem assim, bom dia. Tem uns que fazem assim, bom dia. Mas eu falo, bom dia, bom dia. Minha esposa fala, você é bobo? Eu falei, não, eu falo bom dia mesmo. Meu filho fala, você parece político. Não, eu não sou político. Bom dia. Quando eu vou no interior, em Boituva, eu passo lá, que lá no interior é assim, né? Né? Interior é assim. São Paulo você fala, bom dia, bom dia, bom dia. Tem gente que não responde, tem gente que responde, tem gente que dá risada. Mas se você não passar essa alegria, se você não for assim, aí você fala assim, mas ninguém dá bom dia para mim. Mas eu não sou que nem os outros. Eu tenho o meu jeito de ser. Jesus Cristo habita dentro de mim. Amém? Eu não posso ser que nem os outros. Eu tenho que ser diferente deles. Então mesmo que respondam, não importa. O que importa é a presença de Deus, é a palavra dele na minha vida. Pronto. Por isso que Paulo disse, o reino de Deus não é comida nem bebida, é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Romanos capítulo 15, Paulo escreveu também, versículo 13. Ele disse o seguinte, que o Deus da esperança os encha de toda tristeza. Te encha do quê? Fala para a pessoa que está ao seu lado, meu irmão, o Espírito Santo quer encher teu coração de alegria. Você melhorar esses teus olhos, teu jeito de ser. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Paulo escrevendo aos Coríntios, 2 Coríntios 9, 6, acho que o Emerson até citou esse texto hoje aqui na ministração das ofertas. Paulo disse o seguinte, lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. Aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. 7, cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação. Por quê? Porque Deus ama quem dá com alegria. Não adianta você vir aqui na frente, trazer oferta e vir assim, ai meu Deus, ai Jesus, dor no coração, vou dar minha oferta hoje, Pai. Oh Deus, é que hoje tem que vir na frente, né? Eu já falei aqui, antigamente tinha aquele escoador, né? Lembra daqueles, os mais velhos? Salva, né? A salva, lembra? Salva, parecia um coador de café assim, que os irmãos passavam assim, e o barato que os diáconos tinham meio que vergonha de passar, né? Aí Gerson, você se livrou dessa aí que vinha aqui na frente, porque os diáconos assim que ele passava assim, na cara das pessoas assim, tem uns que eles até passavam assim, porque sabia que ninguém ia dar nada, e quando dava, tinha uns que dava assim com a mão fechada, sério, ele botava dentro, eu já falei sobre isso aqui, né? Sinceramente, eu não sabia se ele estava pondo ou colocando lá dentro, porque ele botava a mão lá dentro, era grande o negócio. Hoje não, hoje a pessoa vem na frente. Quando você vier na frente, já passei aqui, o pastor Ripara já passou, vídeo dos irmãos africanos, quando vão na frente, os caras vão dançando, vou levar minha oferta. Aqui não, aqui às vezes tem uns que vêm assim, ai Jesus, oh meu Deus, meu irmão, Deus ama quem dá com alegria.
Você tem que ter alegria de abençoar a obra de Deus, de abençoar pessoas. Quanto mais alegria você tiver, mais Deus vai encher teu coração. Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 2. O apóstolo Tiago, irmão de Jesus, ele falou algo aqui, meu irmão, que para muito crente não funciona. Mas ele disse: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Já pensou nisso, meu irmão? O cara vem e bate no teu carro. Ele falou: legal, que bom que você bateu no meu carro, né? Estou feliz. O cara vem e pisa no teu pé, dentro do ônibus. Eu não sei se já aconteceu isso com você. Comigo nunca aconteceu, mas eu já vi isso em 2 vezes no ônibus. Quando lá atrás, quando eu ia trabalhar de ônibus, em 1900 e tal. O cara está com a marmita dentro do ônibus, e a marmita cai. E ela ainda cai com a boca para baixo e cai tudo. Não sei se você já viu isso. É terrível isso, né? Eu fico imaginando aquele cara naquele dia, como é que ele ia fazer para comer, né? Porque antigamente era mais difícil, né? Hoje tem o vale, tem isso, tem aquilo outro. Naquela época não tinha nada. Você tinha que levar a marmita. E quando eu trabalhava no banco, era 15 minutos de almoço. Aí a gente deixava 8 horas da manhã, 9 horas da manhã a marmita para comer meio-dia, 1 hora. Quando eu pegava, estava tudo seco, ressecado, né? E você tinha que comer em 15 minutos. E eu fico imaginando, meus irmãos, todas essas questões que a gente passa, a gente está passando por uma provação. Lembre-se, quem esteve aqui domingo sabe do que eu estou falando. Se você não ouviu, ouve no nosso site, a mensagem de domingo. Existe uma diferença muito grande de provação e de tentação. Quem está passando por provação é porque Deus quer deixar você melhor do que você está e quer levar você mais para perto dele. Tá? Então, você está passando por provação, é motivo de alegria. Deus está contigo, Deus está comigo, Deus vai dar o escape na hora certa se a gente continuar firme em nome de Jesus. Amém? 3 João, capítulo 1, versículo 4, João disse o seguinte: não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Ou seja, aqueles que ele pregou a palavra estavam vivendo a verdade em Cristo Jesus. Ele não tinha alegria melhor. Davi, o rei Davi, falou muito sobre alegria. Tem vários textos. Eu peguei alguns deles aqui. Por exemplo, em 1 Crônicas 16, 26 e 27, Davi escreveu: pois todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez o céu. O esplendor e a majestade estão diante dele, força e alegria na sua habitação. O que tem dentro da casa de Deus? Força e alegria. Ou seja, se na casa do nosso Pai Celestial existe a força e existe a alegria, você acha que é para eu e você viver dentro de casa triste, fraco? Não, a força, o poder do nosso Deus está conosco, nos fortalece, nos capacita. Salmo 4, versículos 6, 7 e 8, Davi escreveu o seguinte: muitos perguntam, quem nos fará desfrutar o bem? Faze, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Versículo 7, encheste, Davi falou, o meu coração de alegria. Alegria maior do que aqueles que têm fartura de trigo e vinho. Versículo 8 ele diz: em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Só da gente deitar e dormir, você já devia acordar no outro dia feliz, porque tem gente que não consegue dormir a noite toda, tem gente que está no hospital cheio de aparelho, mas você vai para casa, você come, deita, vai no banheiro, como diria o pastor Riparo, toma Coca-Cola, rota, e depois vai deitar e dorme a noite toda. Se comer feijoada à noite, você é capaz de ter um pesadelo, mas no outro dia você acorda, você está feliz, ou deveria estar feliz. Por quê? Porque você acordou com saúde, acordou debaixo da bênção de Deus. Amém, irmão? Amém, irmã? Salmo 97, 11. Já estou acabando aqui. O versículo que Davi escreveu, o salmista escreveu: a luz nasce sobre o justo e a alegria nasce sobre os retos de coração. Então, se nós estamos aqui justificados por Senhor Jesus, a alegria nasce dentro do nosso coração. Pelo menos deveria nascer, né? Salmo 126, 3. O salmista escreveu: sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Pergunto para você: Deus tem feito
uma coisa boa para você? Só uma? Várias. Só por isso é motivo da gente estar feliz. Meu irmão, minha irmã, Deus não fez a gente para viver de cabeça baixa. Para o cara lá de fora olhar para a gente e falar assim: nossa, eu tenho tanta pena desse crente. Ele é crente, mas coitado, vive triste. Coitado, não tem o que comer, está morrendo aí. Não era para ele viver assim, olhar assim para a gente. Era para eles olhar para a gente e falar assim: pô, esse cara não tem muito o que comer, mas ele está sempre feliz. Esse cara não tem muito dinheiro, mas ele está sempre feliz. É incrível que esse cara, a gente encontra ele por aqui, por ali, ele está dando risada, ele está falando alguma coisa. É interessante. O que será que é isso? Isso vai gerar nas pessoas o desejo de saber por que nós somos felizes. E nós somos felizes, ou deveríamos ser felizes, porque a gente tem Jesus dentro do nosso coração. Salomão disse que Provérbios 15, 13, ele disse: a alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. Eu quero te dizer com isso, meus irmãos, que a palavra de Deus que Jesus falou, ela deveria estar dentro de nós e gerar em nós sentimentos diferentes do que nós estamos sentindo. Há estudos, guarde isso, há estudos sobre enfermidades emocionais que os médicos, eles afirmam que 85% de doenças nos nossos dias têm causas emocionais. Guarde isso, 85% de enfermidades, de doenças no nosso tempo tem causa emocional. Um desses médicos renomados, ele escreveu o seguinte: um indivíduo preocupado em si mesmo, a ponto de não colocar de lado suas defesas e formar amizades profundas, ou corresponder à vida de modo espontâneo, esse vai experimentar pouca ou nenhuma alegria. O riso é um poderoso antídoto para o estresse, para a dor e para o conflito. Nada funciona de modo mais rápido ou confiável para trazer o corpo e a mente de volta ao equilíbrio do que uma boa risada. E o Emerson deve lembrar aí, o Emerson está por aí, quando nós fomos lá em Botucatu, um mês atrás, uma semana antes do aniversário da igreja, a gente foi lá para alinhar algumas coisas. Fui eu, o Ivan deve lembrar, meu irmão, o pastor Marcos, e o Emerson. E teve um momento lá que a gente começou a falar algumas coisas e eu comecei a brincar com o pastor Josué. E teve um negócio que eu falei para ele, que ele começou a dar risada, e eu comecei a dar risada dele. Mas meu irmão, eu dei tanta risada que eu fiquei até com falta de ar. Quase que eu desmaio de tanta risada que eu dou. Só que depois eu sentei no carro e vim numa viagem tranquila, incrível. Vim assim tranquilo na viagem. Claro, graças a Deus tinha outro dirigindo, né? Mas eu vim tranquilo na viagem, sossegado, porque tinha acabado de me acabar com dar risada. Uma bobagem que nós falamos. Por quê? Porque o riso, o sorriso, a alegria, ele tem esse poder de tirar da gente esse estresse, essa dor. Já disse alguém que o humor ilumina os seus fardos, inspira esperança, conecta você com os outros e também mantém você concentrado e alerta. Eu posso ler aqui para você, para encerrar. O riso é muito bom para a saúde. Você pode pesquisar na internet, você vai achar vários sites que falam sobre o riso, sobre a alegria. O riso relaxa o corpo inteiro. Uma boa risada alivia a tensão física, o estresse, deixando seus músculos relaxados por até 45 minutos depois. O riso estimula o sistema imunológico. Ele reduz a liberação dos hormônios do estresse e aumenta o número de células imunes e anticorpos que combatem as infecções, melhorando assim sua resistência às doenças. O riso provoca a liberação de endorfinas, substâncias químicas associadas ao bem-estar do corpo. As endorfinas promovem uma sensação geral de bem-estar e podem até aliviar temporariamente a dor. O riso protege o coração. Ele melhora a função dos vasos sanguíneos e aumenta o fluxo sanguíneo, ajudando a proteger você contra um ataque cardíaco e outros problemas cardiovasculares.
Segundo os médicos, para encerrar aqui, os benefícios do riso: aumenta a imunidade, reduz os hormônios de estresse, diminui a dor, relaxa os músculos, previne doenças cardíacas, acrescenta alegria e entusiasmo à vida, reduz a ansiedade e o medo, alivia o estresse, melhora o humor, amplia a resiliência, fortalece relacionamentos, atrai pessoas para nós, aprimora o trabalho em equipe, ajuda a resolver conflitos e promove a união do grupo. Eu creio que até por isso Paulo, quando estava na prisão e foi consultado por um dos seus pupilos que estavam dirigindo uma igreja, a igreja de Filipe, Paulo escreveu aos Filipenses capítulo 4, versículo 4, dizendo o seguinte: alegrem-se sempre no Senhor. Mesmo na prisão ele disse: novamente eu digo, alegrem-se. Por quê? Porque a gente tem um Deus vivo que está do nosso lado todo o tempo. Amém? Vamos ficar em pé? Meu desejo é que você saia daqui feliz hoje, lembrando de alguma coisa boa que já aconteceu. Já aconteceu alguma coisa boa na tua vida? Já aconteceu alguma coisa engraçada na tua vida? Você lembra de alguma coisa engraçada que aconteceu na sua vida? Eu estava subindo aqui, eu lembrei de um vídeo que o pastor Klaus me mandou, né? Aí o pastor Anésio pegou e mandou outro no grupo que a gente tem. Eu estava subindo aqui, eu subi até com cuidado. Por quê? Porque eu tive que dar risada. Ele mandou um vídeo de um pregador dos Estados Unidos subindo no púlpito. No último degrau ele bateu, voou papel para tudo quanto é lado, e Bíblia, ele caiu. Aí ele pegou o microfone e começou a dar risada. E eu tive que dar risada também. Então, na hora que eu subi, eu falei: vou subir devagar para não ter que pagar mico aqui hoje, né? Já pensou, dei risada do cara, eu subo aqui, tropico e cai. Já pensou, que coisa feia? Enfim. Irmão, tem coisas maravilhosas acontecendo nas nossas vidas diariamente. Só de você estar aqui, ó, quarta-feira, 9h30 da noite, vivo, é porque o dia inteiro Deus cuidou da gente. O dia inteiro Deus quis trazer alegria para o nosso coração, pensamentos bons, coisas que edificam a nossa vida. Amém? Por isso que a palavra tem que estar aqui. Eu convido você a fechar os teus olhos agora e a refletir sobre isso que nós estudamos aqui hoje. Como eu perguntei para aqueles que recebem o devocional, logo após eu mandei o convite para o culto de hoje, e para os grupos que temos na igreja, mandei essa pergunta: vocês consideram uma pessoa feliz, uma pessoa alegre? Quando as pessoas chegam do teu lado, elas ficam felizes ou elas ficam tristes? Você já parou para pensar nisso? Ah, pastor, mas você não sabe o que eu estou passando. Eu posso até não saber, mas Deus sabe. E se você confiar em Deus, se você depender de Deus, como Jesus disse, se você guardar no teu coração as palavras que Ele diz, que estão descritas aqui na Bíblia Sagrada, você vai lembrar dos textos, você vai ter o antídoto para ter uma vida feliz, para dar risada mesmo da vida, das coisas, olhando para as coisas que acontecem e vendo ali o inimigo tentando tirar a tua paz, tentando roubar a tua alegria, mas ainda assim você dá risada daquilo e diz: eu tenho um Deus vivo e poderoso que está comigo. De olhos fechados, uma vez lá atrás, Neemias e Esdras, os dois profetas da época, Neemias, ele viu que o povo estava triste, o povo estava preso, os muros quebrados, destruídos e tal. E aí ele era copeiro, escravo, ou o escravo copeiro de um rei. Mas segundo o texto diz que todas as vezes que ele ia servir o rei, ouça isso de olhos fechados, de todas as vezes que ele ia servir o rei, ele ia com um sorriso. Só que no dia que ele soube que o povo dele estava vivendo um momento difícil, ele foi de um jeito diferente. E o rei olhou e disse: escuta, por que você está triste? Porque você não é assim, você é um cara feliz. E olha que ele era escravo. Aí ele diz: não, é que meu povo está passando por um tempo difícil lá, eu gostaria tanto de ir lá, de reconstruir, de ver eles felizes.
E aí o rei liberou, Deus tocou no coração do rei, liberou Neemias para ir. Ele foi para lá. E na época Esdras também era o profeta, e os dois lá, principalmente Neemias, assumiu a direção e começou a trazer palavras de alegria, de força para os irmãos. Irmãos, vamos reconstruir, vamos lutar, Deus é conosco, vamos viver um novo tempo. Eles enfrentaram dificuldades, enfrentaram perseguições, lutas, até que um belo dia eles estavam todos reunidos lá num grande culto como esse, e de repente algumas pessoas estavam tristes. Aí Neemias disse o seguinte, está escrito no livro de Neemias: gente, hoje não é dia da gente ficar triste, é dia da gente comer, é dia da gente beber, é dia da gente se divertir, é dia da gente entender que nós temos um Deus que está conosco, e a alegria do Senhor é a nossa força. Foi o que ele falou para aquela gente. Então, meu irmão, eu não sei o que você está passando, não sei qual é a tua dificuldade, mas o Senhor Deus é contigo, a alegria do Senhor é a tua força. Então alegre-se. Não deixa o diabo roubar a tua alegria. Não deixa as pessoas lá fora olhar para você e ter pena de você, que elas possam admirar você, porque mesmo na dificuldade, na luta, você está firme, você persevera, e você dá risada, você é feliz, porque você tem um Deus vivo e poderoso agindo na tua vida. Eu te encorajo nesta noite a você abrir teu coração, a você falar com Deus. E você que está triste, não saia daqui triste, saia daqui feliz, porque a alegria do Senhor é a tua força. Ele está contigo todo o tempo, Ele está conosco aqui hoje. Alegre-se. Deus, enquanto você está aqui, está pelejando por mim, pelejando por você. É Ele quem nos dá a vitória, é Ele quem nos guarda, é Ele quem nos fortalece. Portanto, abre o teu coração, alegre-se, adore ao Senhor com as tuas palavras. Diga para Ele o quanto você o ama, o quanto você o quer, o quanto Ele é importante para você, se é que Ele é importante para você. Diga para Ele, alegre-se no Senhor, exalte ao Senhor. Este é o momento, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus eu te peço que a alegria do Senhor, ó Pai, seja a minha força, seja a nossa força. Que o Senhor traga este novo tempo, ó Pai, sobre a vida dos irmãos, das irmãs aqui da nossa igreja, Pai. Em nome de Jesus, eles possam entender, Pai, porque por maior que sejam as dificuldades, por maior que sejam os problemas, Pai, ainda assim nós estamos no lugar de honra, de glória, na Tua presença, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, e o nosso nome está descrito no livro da vida, Senhor. Quando o Senhor voltar para buscar a Sua igreja, ou mesmo se viermos a partir desta vida para outra, Senhor, a gente sabe que nós estamos garantidos por Cristo Jesus. Só isso já nos dá motivo de alegria, de vivermos um novo tempo, ó Pai. As outras coisas, as demais coisas, o Senhor há de nos ajudar. O Senhor é o Deus que abre porta onde não tem porta. O Senhor é o Deus que cura. O Senhor é um Deus que liberta. O Senhor é um Deus que transforma. O Senhor é um Deus que enriquece. O Senhor é um Deus que dá saúde. O Senhor é o nosso Deus, o Deus vivo e poderoso. Obrigado, ó Deus, por estar aqui. Obrigado por estar conosco nesta noite aqui, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo, aquilo que eu não pude que o Senhor fale, revele, encha os corações de alegria, que eles tenham essa consciência. Alegrai-vos sempre no Senhor. Como Paulo disse, outra vez digo, alegrai-vos sempre no Senhor. Aleluia. E assim seja no meio da tua igreja, do teu povo. Em nome de Jesus nós oramos. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, aleluia. Amém, amém. Vamos aplaudir Jesus, a Ele toda a honra e glória. A ti, Jesus.